Eita, já? Tá. Ó, não dá tempo nem de responder aqui, né? Já a dancinha do início. Ai, ai. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia aqui comigo no nosso terceirão, é isso mesmo. Pessoal, terceiro ano aí com força total para a nossa finalização do ensino médio, não é mesmo? Pois é, pessoal, hoje a nossa aula ela segue a mesma linha da aula 2.1, que a gente falou sobre Estado, né? Só que hoje a nossa temática ela vai além, né? Ela vai falar um pouco mais sobre o Estado e a relação com o governo. Lembra que eu falei para vocês que o Estado é uma coisa, o governo é outra, tá? Então hoje a gente nós vamos nos aprofundar melhor sobre esse assunto de Estado e governo e aí a gente vai entender melhor sobre esse assunto. Então, pessoal, agora é hora da aula, vamos prestar atenção, vamos parar tudo que a gente está fazendo agora e prestar atenção lá na nossa tela, onde eu vou mostrar para vocês quais são os assuntos da aula de hoje. Vamos lá? Muito bem, pessoal, olha só. A habilidade da nossa aula é reconhecer as inter-relações entre poder, política e o Estado, bem como as suas influências no nosso cotidiano, tá? Bom, e os assuntos, pessoas? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre Estado e governo, nós vamos falar sobre sistemas de governo, nós vamos falar sobre formas de participação política, partidos e sistemas, nós vamos falar sobre os sistemas partidários, sobre o sistema eleitoral e, por fim, a gente finaliza falando sobre o Estado brasileiro. Ui, Estado brasileiro, hein, pessoal? Vamos lá. Então, a gente vem começando a falar sobre o sistema de governo. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Estado ele é um ente muito maior e profundo, complexo, que está acima do governo. Por quê? Lembram? Por quê? A gente vai entender aqui que o governo ele é uma entidade transitória, ou seja, ele vai passar, né? E o Estado não. O Estado ele existe de uma maneira muito mais sólida. Dificilmente você vai ver um Estado se dissolver. Agora o governo ele passa, né? Mas para que exista um Estado é necessário que haja um comando, uma pessoa, um grupo, um parlamento, um presidente que comande esse Estado, né? E no nosso caso, em que nós vivemos uma república, o nosso governo ele vai mudando a cada eleição. No caso do Brasil, a cada 4 anos nós temos um novo governo que vai administrar, né, o Estado. Entenderam? Bom, então o Estado ele é administrado pelo governo, ok? Vocês já sabem disso, está correto? Então, esse governo ele pode ser, né, um parlamento, ele pode ser no princípio presidencialista, né? Então, a gente tem diversas formas de organização. A gente pode ter, por exemplo, o califado, que não é uma forma de governo tão comum aqui no Ocidente, mas existe muito no Oriente, né? No Oriente Médio. Então, o Estado ele denomina esse ente maior dessa nação, né? O Estado ele é onde aglutina um território, as pessoas, as culturas, né? E então o território é algo importante para a existência do Estado. Por isso há alguns conflitos comuns que acontecem em torno de determinado território onde o Estado deveria estar e às vezes tem um conflito étnico, um conflito político que acaba muitas vezes em guerra, né? Bom, mas esse princípio, né, de organização dos governos é um princípio mais antigo, pessoal, do que a gente imagina. Por quê?
Porque há classificações que surgiram, né, desde a antiguidade para que até hoje a gente conseguisse construir essa ideia de modelos de governos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a monarquia, a aristocracia e a democracia, né? Bom, a monarquia é uma das mais antigas formas de governo que existem na nossa sociedade. Ela se caracteriza pelo governo de um só, esse modelo classificado aqui por Aristóteles, né? Nós temos a aristocracia, o governo dos melhores, né? E, por fim, a democracia, o governo de muitos, ou o princípio, né, da maioria. Então, o governo social, essa nova forma que surgiu depois da democracia, seria uma forma menos ruim, mais justa de organização dos governos, né? Já o Maquiavel, o que é um dos pais da ciência política, ele dividiu em duas formas, né? Que é o principado e a monarquia, e a outra forma que ele chama de república, ok? Muito bem, passando adiante aqui, então o Estado e o governo, eles estão muito entrelaçados, estão muito juntos, né? Então o governo é a autoridade que administra o Estado, tá? Só reforçando essa informação que eu já falei e estou falando de novo para ajudar a gente a entender melhor, né? Agora, a forma de governo, ela tem relação, tá? Com a maneira com que os governantes e os governados se relacionam, né? Então, existem várias formas historicamente construídas dessa relação, tá? Agora a gente vai ver algumas imagens que podem remeter a essas organizações governamentais que nós vamos falar hoje. Vamos lá para a primeira, olha só. Vocês conseguem identificar aí por essa imagem qual é a forma de governo que nós estamos falando aqui? Ah, mas vocês vão acertar fácil aí por conta da legenda, né? Essa é uma das formas de governo mais antigas que o mundo teve, né? O mundo ainda tem. Representado aqui pela Rainha Elizabeth e o seu esposo, né, que já faleceu tempo desse aí. Ele faleceu, Philip, eu acho, né, o nome dele. A Rainha Elizabeth reinando absoluta, né, maravilhosa, com quase 100 anos, acredito. E essa forma de governo é uma das primeiras mais antigas e tem toda essa pompa aí, né, de riqueza, da família real, né, tudo muito luxuoso, né? E a monarquia, que é essa forma de governo representada aí pelo reinado da Elizabeth, ela admite duas maneiras de atuação. Só que antes a monarquia ela era muito mais, ela só atendia uma forma de governo. Porém, hoje a gente tem as formas absolutistas, que é a primeira, né, monarquia absolutista, e a gente também tem hoje as constitucionais. O primeiro absolutista é predominante aí até o século XVIII. Não havia outra maneira de monarquia, né? Porque esse poder do monarca, né, do governante, ele era vitalício e hereditário, tá? Então a pessoa só sai do governo quando ela morrer. E hereditário por quê? Porque passa para a outra pessoa da família, não vai ter eleição. Numa monarquia absolutista, gente, não existe eleição, tá? Quem morreu vai passar para o próximo, para o filho, para o neto, enfim. Já no modelo constitucional, o que nós temos nesse modelo constitucional? O poder do soberano, né, o poder do monarca, ele é limitado, tá? Então, a gente tem outros órgãos na monarquia constitucional que limita o poder do monarca, não é absoluto. Então, a gente tem o que nesse caso? Os parlamentos e os gabinetes, que vão ajudar nessa questão do próprio governo, né, da organização desse Estado. É diferente, tá? Para vocês verem aí, nós temos duas maneiras, a absolutista, que é a mais antiga, e a constitucional, que é mais recente.
por hora tem sido bastante utilizada, principalmente lá no continente europeu, certo? Bom, essa outra imagem aqui, ela representa uma outra forma de governo que foi se predominando, que foi crescendo, que é a república. O que é a república, pessoal? Vamos ver aqui? A república, ela não é igual à monarquia, ela é totalmente diferente, ela pensa diferente. Então, ela não é monárquica, tá? Ela se manifesta contra os governos aristotélicos e oligárquicos, que é aqueles antigos, né, das famílias antigas. E na república, a gente já tem a figura de um personagem muito conhecido por nós, que é quem? Os presidentes, né? Os presidentes e os primeiros ministros, porque a gente tem uma república diferente também, tá? Normalmente, esses primeiros ministros, presidentes, eles são eleitos por um período determinado. Então, o presidente, os primeiros ministros, eles têm tempo de quê? Para ficar no poder. Ele não vai ficar para sempre. Se for ficar para sempre, então não é a república, né? Então, a gente tem essa questão do tempo que é limitado. Entenderam? Então, a gente vai conhecer agora os sistemas de governo. A gente conheceu o quê? Nós conhecemos a forma de governo, né? Que é monárquico, república. E agora, dentro desses que eu passei para vocês, a gente tem outras formas que vão organizar o Estado, tá? Então, a gente tem aqui o presidencialismo e o parlamentarismo, né? Como sistema de governo, que são sistemas muito comuns no Ocidente, né? O presidencialismo talvez seja o maior, o parlamentarismo um pouco menos, né? Que tem a ver com a relação entre o executivo e o legislativo. Ou seja, quem elabora as leis, tá? E quem executa as leis. Quem é o executivo? É o que executa, claro, né? Quem legisla, o legislativo, tá? Então, a gente começa com o presidencialismo, né? Uma imagem que mostra um pouco da organização do nosso Brasil. O nosso Brasil é um país que tem, né, um sistema presidencialista. Agora a gente vai entender o que significa o presidencialismo para o Brasil. Como que é que se organiza um Estado onde o sistema é presidencialista? Vamos lá? Bom, primeiro, nós temos eleições presidenciais, direta ou indiretamente, por tempo, o quê? Determinado. Então, existem no nosso Brasil, de 4 em 4 anos, a gente tem eleições, né? E o presidente, qual é a função, qual é a importância e o peso? Porque também não é fácil você ser presidente, né? Que ele carrega. Ele precisa ter as duas funções. Ele tanto é chefe de Estado, como ele vai, por exemplo, vai representar o Estado brasileiro em uma reunião da ONU. Ele é o chefe de Estado. E também o chefe de governo, porque ele vai também ter um peso grande na escolha de ministros, ele vai organizar as secretarias, os ministérios, ele vai fazer tudo, né? Então, ele tanto carrega as duas funções, representar o Estado brasileiro, por exemplo, lá fora, como também organizar dentro do país o próprio Estado, né? O seu governo. O presidente também tem o poder de escolher os seus ministros, ele que escolhe, não existe eleição para ministro, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Ele é escolhido pelo presidente, tá? E alguns cargos, que eu posso dizer para vocês, eles são, tem necessidade de passar pelo Congresso, né? Principalmente pelo Senado. Então, alguns cargos, chanceler, por exemplo, ministro do STF, o presidente ele pode indicar os nomes, mas ele não pode escolher e bater o martelo. Então, ele, por exemplo, indica o nome X, essa pessoa vai ser avaliada pelo conjunto dos outros parlamentares e aí vai dizer se sim ou não ele é aceito, tá bom? Então, há também essa questão da independência dos poderes, né? No sistema presidencialista, o executivo não pode se meter no legislativo, que também não poderia se meter no judiciário. Então, são poderes autônomos, tá? Então, o executivo não pode interferir no judiciário e nem o contrário,
e nem no legislativo. Só para a gente ter uma noção, né, que na prática a gente sabe que isso não acontece muito bem, mas seria o ideal. Agora a gente vem para o parlamentarismo. O parlamentarismo é outro sistema de governo que é também muito antigo e muito utilizado, né, em países europeus, por exemplo. Essa imagem remete a um lugar onde há esse sistema parlamentarista, que é na Inglaterra, né? Pois é, vamos ver aqui quais são as características que revelam, né, esse estilo, esse sistema que a gente vê aí em outros países. Vamos lá. Presta atenção aqui, pessoal, olha só. Nesse sistema já é diferente, tá? Do presidencialismo. Por quê? Porque existe uma forte interação entre o executivo e o legislativo, que é diferente do presidencialismo, tá? Aqui já existe a diferença de papéis. No presidencialismo, como eu disse para vocês agora, o presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo, não é? Pois é, porém no parlamentarismo é diferente. O chefe de Estado é o monarca ou o presidente, tá? E o chefe de governo são os primeiros ministros ou chamado chanceler. Então a gente tem uma diferença. Quem é o chefe de Estado vai representar o seu país lá fora, né? E para o governo a gente tem um gabinete que é liderado pelo primeiro-ministro ou chanceler que vai fazer essas outras organizações, tá? Na verdade, quem é que governa de verdade no parlamentarismo é o parlamento, tá? Por meio de quê, gente? Do gabinete. O gabinete vai decidir, vai, enfim, fazer todas as suas obrigações quanto à governabilidade do país, tá? O governo, ele também é constituído sobre o primeiro-ministro, que fica acima, e os outros ministros. Tem outros também que vão estar no parlamento. Bom, existe o princípio da responsabilidade ministerial, que é importante para o parlamentarismo, né? Há essa necessidade de levar muito a sério o que está sendo feito. E também existe a possibilidade de dissolução do parlamento, tá? E aí o parlamentarismo pode deixar de existir, virando, né, uma outra forma de governo, ou elegendo um novo parlamento, tá certo? Bom, então é assim, resumindo, nós temos o chefe de Estado, né, que poderia ser, digamos aqui, a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela vai escolher o seu primeiro-ministro, tá? Então, escolhe lá um fulano de tal, que eu não sei agora, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. E esse ministro escolhido pela rainha, ele vai escolher os demais ministros que vai compor o gabinete ou o parlamento, né? E aí, o gabinete é representado por vários ministros, né? O gabinete é apresentado ao parlamento, né? E o parlamento aprova ou não o gabinete escolhido. Então, a gente tem os ministros que vão ser apresentados ao parlamento e que nem sempre eles vão ser os escolhidos, tá? Então, basicamente, seria essa organização do parlamentarismo. Agora a gente vem falar um pouquinho sobre as formas de participação política e também os partidos políticos, né? Existem os sistemas eleitorais, existem os partidos, e que é importante a gente entender como isso se dá nesse contexto, né, que a gente vive no Brasil e no mundo. Vamos ver então? Vamos lá. Olha só. A participação política, elas são organizações baseadas em uniões voluntárias. Não é ninguém é obrigado a participar, né, do processo político, de se filiar e tal. E geralmente essa participação política, ela visa conquistar o poder do Estado. Os partidos querem sim estar no poder, por isso que eles existem, né? Aí vemos aqui, ó, são de fato, né, essas forças políticas que lutam pelo poder institucionalizado. E aí a gente tem, então, no Brasil, né, em outros lugares do mundo, uma oposição muito categórica, né, que a gente chama às vezes até de polarização, porque a nossa sociedade está cada vez mais
polarizada. Então, a polarização, ela marca muito esse século em relação aos relacionamentos entre os entes políticos. Principalmente o que sustenta entre direita e esquerda, né? O centro aqui no meio não é muito valorizado, porém ele consegue se sobreviver muito bem no ambiente político. Mas onde a gente vê o maior embate mesmo é entre a esquerda e a direita, né? São antagônicos, pensam diferentes, têm outra forma de entender as coisas. Então você vai ver muito esses discursos, ou até mesmo alguém te acusar de ser de direita ou ser de esquerda por pensar determinado assunto ou conteúdo, tá? Então, assim, nós temos as forças da situação que contestam e os que contestam, que é a oposição. Então, por exemplo, o candidato X aqui, digamos que esse aqui foi eleito, né? Esse que não foi eleito pode passar a ser a oposição do governo dele, ou seja, tudo que ele achar que está errado, ele vai dizer, olha, esse governo fez isso, fez aquilo, não fez aquilo, deixou de fazer tal coisa. Então, você vai ver sempre essas relações, tá? Dentro de um determinado governo. Então, assim, o que pode acontecer? Muitos embates, muitas brigas, muitas acusações, porque o da situação, ele está numa posição um pouco privilegiada, ele está com a máquina na mão, né, com o dinheiro, com a arrecadação. E a oposição, ela busca o quê? Tirar quem está na situação e passar a ser o governante, né? Seja um político, um presidente, um partido. Então, essas forças, elas vão estar sempre em conflito, elas vão estar sempre naquela situação de oposição mesmo, tá? E aí é que a gente tem o perigo disso. Por quê? Porque muitas vezes os discursos é de acabar, aniquilar com a oposição. Então, a oposição está me atrapalhando o meu governo. A minha ideia é aniquilar ela e acabar com isso, tá? Muitas vezes isso é um discurso muito falado na sociedade, mas em uma democracia saudável, não é bom que exista o aniquilamento da oposição. Ela é necessária, até para dar equilíbrio ao poder. A democracia precisa dessas duas forças, porque se não existe a oposição, fica só a situação, não é mais uma democracia, né, gente? É outra coisa. Então, dentro de um governo, sempre tem que ter a oposição e a situação. É incômodo para quem está na situação ter que ficar vendo as críticas da oposição, porque tem oposições e oposições. Tem oposições que são, né, um pouco menos críticas, não vão muito para o embate, e tem oposições que vão atacar cada detalhe, cada erro da situação. Então, essa é a questão, né? Tem que saber lidar. Quem entra para o mundo político, pessoal, tem que saber lidar com as críticas. Se não souber lidar com as críticas, não entra no mundo político. Porque ela é repleta de críticas e acusações e, às vezes, até mentiras. Muitas vezes, falsas questões são levantadas para derrubar o governo, tá? Então, a gente precisa ter essa questão também, essa atenção, tá certo? Voltando aqui para o nosso slide, a gente vê, então, essa questão aí. A oposição e a situação, muitas vezes, a direita está no governo, a esquerda é a oposição, né? Ou a esquerda está no governo e a direita é a oposição. Isso acontece, já aconteceu no Brasil e acontece até os dias de hoje, né? E o centro, o papel dela aqui, muitas vezes, é ficar no meio termo, né? Vamos se juntar com quem está ganhando. Então, às vezes, o centro, como aqui no Brasil a gente chama de centrão, às vezes ele vai se juntar com a esquerda para somar forças e ganhar vantagens. Mas se a direita estiver no poder, ele pode se juntar também à direita, né? E ganhar vantagens. Então, a gente chama isso aqui, né, no mundo político, de os partidos fisiologistas. O que é partido fisiologistas? É aquele que vai estar sempre do lado de quem está ganhando. Não quero saber da minha ideologia, o que eu acredito, não interessa. O que interessa é eu estar ganhando em cima disso aqui, tá? Bom, passando adiante aqui, resumindo um pouco da nossa aula até aqui, a gente falou sobre formas de governo, sistema de governo e regime de governo. Então, olha só, as duas principais, né, formas de governo que há no Ocidente é a república e a monarquia. Os sistemas de governo comuns, né, por exemplo, na república é o presidencialismo, né? Já na monarquia é o parlamentarismo. E o regime de governo comum
né, na república é a democracia e na monarquia é o totalitarismo, tá? Então a gente tem aí essas diferenças que são marcantes nesses tipos de governo, tá certo? Agora a gente vem, pessoal, para os sistemas partidários. Agora a gente vai entender um pouco as diferenças que existem nos países, porque você talvez se pergunte, mas professora, por que tal país é só 2 partidos? Por que no outro país é um partido só? Por que naquele país existem 50, aqui no Brasil tem não sei quantos mil partidos? Pois é, pessoal, existe uma organização de cada país, de cada estado, em relação ao sistema partidário, tá? Então, tem países que vai aceitar ter mais de um partido, outros países não vai aceitar e outros, como o Brasil, vai aceitar de tudo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o sistema monopartidário, o sistema bipartidário e o sistema multipartidário. Vamos ver quais são as características deles, para a gente entender aí como é que isso acontece? Bom, olha só. No sistema monopartidário, o poder ele é concentrado em apenas um partido, tá? Esse é uma característica, né, de um governo mais totalitário, de um governo mais ditatorial, né, que não admite a oposição. Tá vendo como eu falei da oposição? Então, só ele está no poder. Qual é o país que a gente pode exemplificar com esse tipo de organização? O Partido Comunista Chinês, tá? Na China só existe um partido, viu, pessoal? Então, lá não existe possibilidade de haver brigas partidárias, brigas por poder, oposição, situação, porque apenas um partido comanda tudo. Imagina, gente, um país daquele tamanho, com aquela magnitude, ter apenas um partido, né? Enfim. Já nós temos também o sistema bipartidário, que é quando atuam apenas 2 partidos, né? Sem a presença de outras forças políticas, tá? Então, aí a gente pode ter, nesse caso aí, uma situação, uma oposição, né? Aí já começa a melhorar porque a gente tem disputas realmente pelo poder, né? Um equilíbrio aí da democracia. Aí, nesse caso, o exemplo que eu trago para vocês do sistema bipartidário é o sistema americano, norte-americano, né? Que é dos Estados Unidos, onde a gente tem lá os democratas e os republicanos, tá? Muitos deles, né, classificado como um de direita, o outro de esquerda. Então, a gente tem aí nos Estados Unidos esse princípio, né, de partidos. 2 partidos, então, comandam e disputam o poder daquele país, que também é enorme, né? De um dos maiores do mundo, se não me engano, o maior do mundo. Então, a gente tem aí um sistema bipartidário. Já no sistema multipartidário, que é onde vários partidos disputam a esfera governamental, nós temos o Brasil, né? O Brasil que é um país multipartidário, onde existe partido para todos os gostos, né? Desde o centro, a extrema direita, até a extrema esquerda. Nós temos aí uma salada de fruta de partidos para vocês perceberem, escolherem, enfim, se quiserem se filiar. Como que foi isso? Como isso aconteceu no Brasil depois da redemocratização, né? 1988, acredito. E aí a gente teve o quê? Uma nova configuração partidária no Brasil. Todos os partidos poderiam, né, com essa nova Constituição, poderiam existir. Isso é bom e é ruim. Bom porque nós temos uma gama de possibilidades de organização dos indivíduos, né? As pessoas podem escolher para onde elas vão, porém, nós temos também partidos que não têm ideologia nenhuma, então, assim, micropartidos que estão ali só para ganhar, né? Só existem para ganhar verba partidária. Não fazem diferença nenhuma no cenário político, né? Estão ali meio de penduricalho e aí cria uma sensação, assim, de muito dinheiro gasto com coisas ineficientes, né? Então, a gente tem um lado bom e um lado ruim.
Bom, pessoal, nesse sistema eleitoral, agora a gente vem para a parte da eleição em si, né? A gente conhece a urna eletrônica, todos vocês já devem ter conhecido, já devem ter ouvido falar, que foi adotada pelo Brasil como uma forma, né, de fazer o processo eleitoral, né? Então, só que essas eleições, vocês falam assim, é de qualquer jeito? Não, existe, né, o Tribunal Superior Eleitoral, né, existe leis que vão, nessa legislação eleitoral, ela vai orientar as eleições, tá? Então, ela vai dizer sobre datas, sobre horários, sobre locais, sobre como é eleito esses candidatos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as eleições, elas podem ser majoritárias ou proporcionais, tá? Então, na eleição, quando ela é majoritária, vence quem obtiver, a maioria dos votos, né? Já a proporcional, ela vai, o voto vai para o partido, tá? Ou para a frente partidária, e aí a pessoa vai ganhando conforme o coeficiente eleitoral. Há duas formas diferentes aí de eleger pessoas. Então, eu posso eleger com a majoritária, com o proporcional, tá? E aí os partidos vão disputando as cadeiras aí no parlamento, geralmente a partir do coeficiente eleitoral, né? Não pela majoritária. Então, aí a gente tem uma diferença, certo? Bom, pessoal, o coeficiente eleitoral, ele é calculado por como que a gente pode dizer que ele é calculado? Pela divisão do total de votos válidos em uma determinada população votante, né? E pelo número de cadeiras disponíveis na Casa do Parlamento, né? Para a qual concorrem os candidatos. Então, por exemplo, a gente tem 10 cadeiras, né? E nesse coeficiente, né? O partido X tem 3 cadeiras lá no Congresso, tá? Então, esses candidatos, né, vão ser divididos pelo número de votos válidos e aí, para preencher esse partido, preencher essas 3 cadeiras aqui, certo? Também a gente pode dizer que nós temos a lista, né, a lista fechada e a lista aberta num sistema eleitoral, tá? Então, a lista fechada é o partido que escolhe os candidatos e o eleitor vota na legenda, então vou votar no partido e não no candidato. Essa é uma maneira de lista fechada. Já a lista aberta é o partido que escolhe, tá, os candidatos, mas estes concorrem individualmente, podendo o eleitor definir o candidato da sua preferência, que é o nosso caso, né? Lançou o fulano de tal, lá o Paulinho, aí eu não vou votar no partido do Paulinho, vou votar nele, né? O partido, claro, que sai ganhando com isso, porque quanto mais pessoas do partido ganharem a eleição, melhor para o partido. Então, a gente tem muito essa definição aqui de lista fechada e a lista aberta. Muito bem. Gente, é muita informação, né? Bastante coisa aqui, olha que eu nem expliquei detalhadamente. Para a nossa aula de hoje, né? Para encerrar a nossa aula de hoje, a gente tem esse último slide aqui, para a gente falar um pouco desses problemas, dessa formação política do Estado brasileiro. Nós padecemos, nós temos muitas vantagens, tá? Nós temos muita coisa boa, nós somos exemplo para o mundo em vários aspectos. Tem muita gente que gosta de colocar o Brasil debaixo do pior, do pior, do pior. Não, nós como brasileiros, a gente tem que se orgulhar do que nós criamos, principalmente depois da redemocratização. Então, a gente fez muita coisa boa, o nosso sistema de votação, ele é rápido, ele é eficiente, ele é confiável, a nossa urna eletrônica, ela é confiável, né? Então, a gente conseguiu conquistar muita coisa, só, pessoal, que tem muita coisa ainda que nós erramos. A gente melhorou em alguns aspectos, sim, mas outros a gente não acertou tanto ainda, porque a gente ainda sofre de problemas históricos no nosso Estado brasileiro. Corrupção, né? A relação política de maneira muito deteriorada. Então, elegemos pessoas que não representam as vontades dos brasileiros, né? Representam apenas os interesses próprios. Então, a gente precisa realmente, como brasileiros, prestar atenção nisso, tá? Vamos ver aqui na tela alguns dos problemas que a gente pode identificar no nosso Estado brasileiro. Um deles é o problema de definir a diferença entre público e privado,
tá? Muitos dos nossos governantes, eles padecem desse problema. Eles acham que o público é a casa deles. Então, eles confundem tudo. Quer usar o carro do governo para fazer passeio particular, usa o avião do governo para levar familiar para a casa de não sei quem. Então, usa o recurso público de maneira privada. Esse é um grande problema do nosso país, tá? E que em outros países onde a democracia já está mais madura, eles sabem distinguir, tá? Os governantes não usam o que é público para fazer coisas privadas. Então, isso também se estende à nossa sociedade como um todo. Não é só os governantes, porque o governo é um reflexo do povo também. Então, a gente tende a querer sempre tirar vantagem do que é público, ou até mesmo destruir. Eu já vi muita gente falar assim, não liga para isso não, é do governo, pode destruir, né? As pessoas, os alunos, às vezes na sala, quebram a cadeira, risca a tinta, quebra as coisas, é do governo. Não, gente, do governo não, é nosso, é de todos nós, porque a gente paga imposto para manter aquilo, né? Outra coisa também que nós temos, o problema é o clientelismo, tá? O que é o clientelismo? É você utilizar do seu cargo, utilizar do seu poder dentro do governo para conquistar ou ameaçar pessoas ou conseguir vantagens, né? Um sistema é um vício brasileiro muito forte, que é você chegar na casa da pessoa, eu te prometo isso, se você votar em mim, eu te prometo aquilo. Só vantagens pessoais. Então, isso não é uma forma de governo saudável. Você prometer coisas para as pessoas que você não pode cumprir, né? Ou então utilizar o aparato do governo para beneficiar as pessoas. Eu vou furar fila, vou fazer aquilo, eu vou furar o sistema de saúde para ajudar um parente meu. Isso é um sistema clientelista, né? Onde as pessoas não respeitam a coisa pública. E isso é um problema muito grande no Brasil, né? Muito forte. E por último, a atuação política da mídia, né? A mídia, ela sempre foi e é necessária para qualquer processo de democracia brasileira ou de outros países do mundo. Porém, nessa atualidade, gente, a mídia tem feito o papel do quarto poder. Quando a gente fala de quarto poder, eu estou me referindo ao primeiro poder, né? Os três poderes da República, né? Que é o judiciário, o executivo e o legislativo. E a mídia já começou a passar a ser o quarto poder, porque as pessoas se baseiam muito, a sociedade leva muito em consideração o que a mídia expõe, né? Tanto de vantagem como de desvantagens. Então, o papel da mídia, ele é tão importante que pode derrubar, tá? Derrubar políticos, como também pode levantar, exaltar determinado político que a mídia escolheu para ganhar uma eleição, tá? Então, prestem muita atenção no poder midiático. Hoje, a gente nem pode dizer muito que a televisão é o principal, porque a televisão, a TV hoje já não é mais o aparato mais importante da mídia. Mas a internet e as redes sociais, pessoal, hoje realmente tem um papel de peso, tá? Um papel de peso nas eleições e na escolha dos representantes, tanto do Brasil como do mundo, tá? Então, ela pode eleger, como também pode derrubar completamente um determinado candidato, tá? Então, gente, essas são as nossas referências da nossa aula de hoje. Uma aula muito cheia de informações, né? Com muitas coisas que são importantes. O mais interessante é você saber que são assuntos que realmente fazem parte do nosso cotidiano, pessoal, fazem parte do nosso dia a dia. Então, espero que vocês tenham aproveitado, aprendido e fiquem ligados que a aula continua já já. A gente volta para a nossa revisão de conteúdo, tá bom? Até mais!